Meu nome é Angelita, eu tenho 38 anos, eu vim do sul do Paraná, moro aqui em São Paulo há 22 anos. Vim de um lar onde a minha família tinha um pai muito ausente, meu pai não morava em casa, fui criada pela minha mãe, somente pela minha mãe, que trabalhava muito. Então eu vivi em função da minha irmã mais velha, foi ela que criou a gente, que cuidou da gente, que levava para a escola, dava comida. Eu tinha o irmão do meu pai, que bebia muito, e quando eu ia visitá-lo, ele sempre oferecia bebida. Por mais que eu fosse apenas uma criança, eu tinha 7 anos na época, mas ele fazia bebida e ele me oferecia e eu tomava. E isso foi aumentando com o passar do tempo. Eu conheci o meu esposo, namorei, casei e a bebida foi aumentando. Eu bebia mais uísque, cerveja era muito pouco, mas vodka e uísque era sempre. Era muito, muito mesmo. Tônica, rum, bebidas fortes mesmo. Muitas vezes homens não conseguiam beber a quantidade que eu bebia. Então, a partir do momento que eu não tinha bebida dentro de mim, eu era uma pessoa triste, solitária. Apesar de ser casada, eu era muito solitária, sozinha. Eu tinha aquela tristeza, aquela angústia, então eu chorava muito. Eu era agressiva, muito, muito agressiva. Eu tinha um humor ácido, eu não recebia crítica de nenhuma maneira, nenhuma maneira. Se a pessoa me criticasse, eu já logo partia para cima dela. E quando eu saía de uma discussão assim, a minha intenção era beber. Muitas vezes eu não podia, porque ou eu estava num ambiente de trabalho, ou eu estava num ambiente onde eu não podia beber. Então, para mim, ninguém poderia me ajudar, porque eu sabia de tudo. Eu era dona da verdade, eu sempre sabia de tudo, então para que eu ia procurar ajuda se ninguém podia me ajudar? Porque, ao meu ver, ninguém podia me ajudar. Porque eu era dona da verdade, eu era dona de mim mesma. Eu era católica, não praticante, acreditava em Deus, sabia que tinha um Deus, que Jesus tinha morrido na cruz, mas eu procurava só quando eu precisava. Para mim, ele era como um amuleto, vamos falar bem assim. Ele era como se fosse um amuleto para mim. Na hora que eu precisava, eu corria atrás dele. Então, eu ia lá, eu rezava, eu pegava o rosário, né? Ia lá, fazia uma novena de 7 dias, aí eu melhorava um pouquinho, aí eu esqueci que tinha Deus. Aí, para mim, ele não existia mais. A minha mãe era da Igreja Universal, a minha irmã também era da Igreja Universal, e elas me fizeram um convite. Apesar de eu não gostar da igreja, elas sabiam que eu não gostava. Eu passava por frente da igreja, olhava a igreja, a placa da igreja, e eu falava que era lograi-vos ao Senhor com 10%. Não era a Igreja Universal do Reino de Deus, era a igreja lograi-vos ao Senhor com 10%. Tamanho ódio e a raiva que eu tinha da igreja. Mas quando eu fiquei desempregada, minha irmã me fez um convite para ir na reunião de segunda-feira. Eu falei assim, como eu não tenho nada a perder, eu vou. Eu vou para ver como é que é, nunca tinha entrado, nunca tinha visto. Entrei na igreja, na primeira vez que eu entrei nela, foi numa reunião de segunda-feira para buscar minha bênção, porque eu estava desempregada e eu precisava do emprego. Eu fui na reunião, consegui a minha bênção, eu saí de lá diferente. Na primeira reunião eu já saí diferente. Quando eu botei meus pés dentro da igreja, que eu sentei naquele banco, eu já vi que tinha alguma coisa diferente. O banco era duro da igreja e eu falava assim, eu vou voltar de novo. E voltei na quarta-feira de novo. Aí o pastor falou do Espírito Santo e começou a falar como é que era, da igreja, começou a falar de Jesus, e ali eu fui conhecendo. E ele falava que quando você recebesse o Espírito Santo, você teria rios de água vivas vertendo dentro de você. E eu lá, do jeito que eu era, toda destrampelhada, mas eu falei assim, eu quero esse rio dentro de mim, eu quero isso dentro de mim. Eu falei assim, porque se eu tenho um vazio, ele tem que ser preenchido de alguma forma. Mas o pastor sempre falava que num copo vazio, num copo sujo, o Espírito Santo não habitava. Então eu tinha consciência de que eu tinha que me limpar. Eu me limpei primeiro do vício da bebida. A primeira coisa que Deus tocou foi na minha bebida. A partir do momento que eu comecei o meu processo de libertação, eu já não tinha mais vontade de beber. Eu tinha mágoa, eu tinha raiva de muitas pessoas, muito ressentimento dentro de mim. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Quando eu descobri que não era Deus, que era a decisão tinha que partir de mim, eu falei, então tá bom, é de mim que tem que partir? Eu cheguei para Deus e falei, eu vou dar o perdão e o Senhor vai fazer o resto. Então, cada vez que uma pessoa vinha e me falava alguma coisa, eu lembrava que eu tinha que orar por ela. Em vez de eu xingar ela, eu ia lá e orava por ela.
E foi uma maneira que eu encontrei para me libertar daquela raiva, daquela mágoa, daquele ressentimento todo que eu tinha dentro de mim. Eu cheguei para o meu esposo e falei assim, eu vou me batizar nas águas. Ele perguntou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. E ali eu me entreguei para Jesus. Com 3 meses de igreja, eu me entreguei a Jesus, eu me libertei e decidi. Eu sentava na igreja e eu falava assim para Deus, Deus, se for para eu vir aqui só para esquentar o banco da igreja, nesse banco duro eu prefiro ficar na minha casa. Porque na minha casa eu tenho meu sofá quentinho lá, tá quentinho, e eu fico lá mesmo. Se for para eu vir aqui só para ser mais uma dentro dessa igreja, eu não quero mais vir. E foi numa campanha da justiça que eu recebi o Espírito Santo. Eu fiz a campanha da justiça numa quinta-feira e na outra semana teve o resgate, a vigília do resgate no AMB. E eu fui na vigília. E na hora que eu fechei os olhos, eu falei assim, Deus, fala comigo. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor em mim. Ele falou assim, minha filha, eu estou contigo. E foi ali que eu tive a certeza que eu tinha o Espírito Santo. Magnífico. Foi a experiência mais marcante da minha vida. Mais marcante. Assim, é uma coisa que eu nunca na minha vida vou esquecer. Aquele momento em que eu ouvi claramente ele falar para mim que ele era comigo, que aquilo me encheu. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi totalmente preenchido. Eu fui saltitante para casa. Gente, eu fui com um sorriso de orelha a orelha. Ninguém olhava para mim, era nítido. Quem olhava para mim era nítido que tinha alguma coisa diferente. Porque era uma alegria que não cabia em mim. Hoje eu não passo. Hoje eu falo assim que a laranja podre do cesto foi tirada. E hoje, o que era podre hoje se tornou um fruto são, sadio. Hoje eu passo vida para as pessoas. Hoje eu sou calma, serena, compreensiva, aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa que eu tinha já não existe mais. Hoje eu tenho uma vida, uma amizade com a minha mãe, coisa que eu não tinha. Hoje eu sou amiga dela, hoje eu converso com ela, hoje ela me escuta, eu escuto ela. A gente tem uma verdadeira amizade. Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito, eu sei da necessidade que eu tenho, eu sei de onde que eu vim. E para lá eu não quero mais voltar. Para mim ele é 100%. É o mais importante da minha vida, não tem outra coisa mais importante na vida para mim do que o Espírito Santo.